Saudações investidores. Bitcoin agora cotada a 41.300 dólares. Bitcoin que até tenta, mas não consegue passar dos 43.500 e tem forte queda. Hoje, meu principal objetivo vai ser falar sobre esse dump, não só no Bitcoin, mas nos mercados globais e discutir com vocês um pouco sobre stop e por que ele é tão importante para as nossas operações e para a nossa sobrevivência no mercado. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, hoje eu quero começar aqui com vocês falando um pouco do 4 horas do Bitcoin, tá? E o que está se configurando numa armadilha muito feia. A gente vai falar sobre o rompimento que a gente teve aqui, sobre a gente não ter conseguido passar da região dos 43.500, que era importante, sobre o que está acontecendo agora, tá? Eu também quero mostrar para vocês uma operação que fizemos hoje ao vivo, né, no live trading, acabamos tomando stop no Bitcoin. Eu queria te explicar um pouquinho como nós nos comportamos em relação às nossas operações, aos stops, porque eles são tão importantes para o longo prazo, tá? Também vamos falar um pouco da notícia que impactou o Bitcoin e os mercados aqui, que é essa guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Ninguém sabe quando a Rússia pode atacar, né? Então isso está gerando muita incerteza nos mercados. Além disso, quero atualizar os indicadores de sentimento aqui, tá? Falando um pouco sobre o falso rompimento que a gente teve, que inclusive ocasionou no nosso stop, e também falando um pouco sobre o que está acontecendo agora, neste momento, tá? Então vamos lá. Antes de começar, não esquece de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito, e deixa aqui embaixo todas as dúvidas, críticas e sugestões nos comentários. Investidores, primeiramente no 4 horas eu acho que é importante a gente lembrar que o Bitcoin continua numa tendência de baixa, tá bom? Hoje a gente tentou com todas as forças romper a região importantíssima dos 43.500 e não conseguimos fazer esse rompimento. Para a gente assumir uma tendência de alta aqui, para mim, é somente se a gente conseguir romper essa região e a partir daqui a gente vai voltar a ficar mais otimista, ainda mais, né, depois de um movimento desse aqui. Mas no momento parece que vai vir mais queda e provavelmente o Bitcoin não vai conseguir segurar esses 40 mil dólares, tá? Qual que seria a nossa maior esperança nesse momento para a gente segurar? Ao meu ver, o S&P 500, tá bom? O S&P 500, ele tá despencando nas últimas horas. No vídeo de mais cedo, ele estava praticamente aqui nos 4.600 pontos futuros. E nesse momento, a gente chegou a cair aqui no dia mais de 3,4% do topo até o fundo. E agora estamos caindo 3%, tá bom? Ou seja, é uma situação bem tensa, né, que está acontecendo lá na Ucrânia. Eu não vou me estender muito aqui no conflito. Eu recomendo vocês verem o vídeo que o Urit postou ontem sobre o assunto, tá? Completo para vocês entenderem o que está acontecendo, mas sem dúvidas, guerra gera incerteza, incerteza gera fuga de capitais de risco, de ativos de risco, tá bom? Então, se a gente tiver essa guerra realmente acontecendo, a gente pode ter problemas em todos os mercados, no Bitcoin inclusive, tá bom? Então vamos lá, abaixando o tempo gráfico aqui, entendendo, tá, que se o S&P 500 voltar a subir, o Bitcoin pode pelo menos dar uma respirada. Se continuar essa queda, provavelmente a gente vai direto perder os 40 mil dólares, então tomem cuidado com isso. Aqui eu vou baixar o tempo gráfico para 1 hora, tá, para discutir um pouquinho do trade que a gente fez hoje, onde a gente stopou e por que, né, os stops são tão importantes para nós traders. Vamos lá, o trade de hoje basicamente foi esse, tá? A gente traçou o nosso Fibonacci daqui, esperou o topo e começou a comprar próximo dessa região aqui dos 42.700 dólares. A gente comprou até aqui, até a região ali próxima dos 42.200, onde a gente tinha 0,618 e um suporte muito grande no VPVR. Se eu puxei o meu Fibonacci daqui, onde eu tenho que stopar, além desse Fibonacci, então claramente o stop estava abaixo aqui da região dos 41.500 dólares, tá bom? E vamos lá. Por que é importante, né, quando a gente faz os trades, colocar os stops? Por um motivo muito simples. O stop ele não está aqui para roubar o nosso dinheiro. Ele está aqui para proteger a gente de se o pior acontecer. Pensa comigo. Se a gente comprasse os bitcoins agora, não deixasse o stop, e ele continuasse caindo, indo para 39, 38, 37, ninguém sabe até onde pode ir, a gente perderia muito mais do que aquilo que a gente se predispôs a aceitar perder no nosso stop. Então o stop hoje em dia nosso, ele é sempre definido num valor em dólar. Então quando a gente toma o stop, a gente não fica triste, tá? É algo natural da vida de um trader, e algo natural que todos os dias acontecem, né? Não todos os dias ainda bem, mas em muitos dias acontecem. Na verdade, historicamente, a gente tem uma taxa de assertividade interessante que eu vou até mostrar para vocês. Mas quando vocês estão fazendo os trades,
É muito importante vocês entenderem que um trade não importa. Todo mundo pode acertar ou errar um trade. O importante é a sua consistência ao longo do tempo, tá? Ao mesmo tempo que a gente, por exemplo, tomou esse stop no Bitcoin, a gente estava com um short na Chilis, que bateu no alvo. Ao mesmo tempo que a gente tem operações de long, a gente tem operações de short, então a gente diversifica. E quando a gente faz isso ao longo do tempo, por muitos meses, a gente consegue ter taxas de assertividade interessantes. Como, por exemplo, no ano passado, 67,24%, e esse ano aí, não tem nem 20 dias, né, trabalhados, e a gente já fez 80 trades com 75% de assertividade, né? Então, um trade não importa. Importa uma série de trades, tá bom? Eu acho que isso é muito importante, porque quando eu comecei a fazer os trades, né, eu ficava muito chateado quando eu tomava o stop. Eu olhava um indicador como, por exemplo, o nosso long short ratio falhando assim, e eu pensava, nossa, esse indicador não funciona. E na verdade não é isso. O que a gente faz no trade sempre é um jogo de probabilidades. Então eu sei que quando a gente tem um rompimento para cima, com diminuição do open interest, aumento do nosso... diminuição do long short ratio, aumento do nosso open interest, aumento do CVD, com liquidações voltando aqui. Quando eu faço essa compra, eu sei que normalmente eu vou acertar aí 66 por 2/3 delas. Então, quando eu perco 1/3, não importa, porque faz parte do meu trabalho, tá bom? E evitar os erros, evitar as perdas, talvez seja um dos principais fatores que não só fazem os traders irem à falência, mas fazem os traders desistirem. Quando você está no mercado, quando você faz um trade, você tem que pensar em entender que esse dinheiro já é do mercado, cara. Se o mercado te der o lucro, ótimo. Senão, você vai ter que aceitar o seu erro, você vai ter que aceitar o seu stop. Beleza? Se você não fizer isso, você não vai durar muito tempo aqui no criptomercado. Eu falo isso tanto de uma perspectiva de trader, tá? E muito dessa perspectiva é influenciada pelos livros do Mark Douglas, Trader Disciplinado e Trading in the Zone, que são livros sensacionais, eu recomendo muito. Mas também de uma perspectiva de investimento, tá? O investimento a gente pode sim, a gente vai discutir sobre isso, acabar não colocando stops e tal, mas desde que a gente tenha um gerenciamento de risco adequado e não se exponha demais numa situação que a gente pode acabar perdendo muito dinheiro, tá bom? Então, qual que foi a minha estratégia hoje? Minha estratégia basicamente foi entrar num long no Bitcoin, acabei vendendo tudo até os 43.500 que eu estava numa exposição de longo prazo, entrei nesse long, coloquei o stop para quê? Pô, se a gente começar a cair, começar a liquidar mais abaixo, eu vou voltar a me expor um pouquinho, tá bom? E nesse momento eu acho que a gente tem sim alguns gatilhos pequenos para começar uma exposição, tá? Então eu começo a fazer uma exposiçãozinha aqui por causa justamente dessas nossas liquidações depois do nosso stop e dessas vendas a mercado aqui também, obviamente. Mas eu vou entrar com muito agora? Não dá, por quê? Porque assim como esses indicadores aqui acabaram dando um sinal falso pra gente nesse rompimento para cima, agora eles estão dando outro sinal aqui. Agora é um sinal de rompimento para baixo, tá bom? As pessoas estão entrando em long, estão comprando a mercado. Pô, Pablo, mas isso aqui não pode fazer assim? Pode, com certeza pode. Na verdade, como vocês viram as probabilidades, a gente sempre vai depender das probabilidades. A gente nunca vai saber quando a Rússia vai jogar uma bomba lá na Ucrânia, vai começar uma guerra e vai ser 500, vai despencar, igual hoje quase aconteceu, né? Então, a gente precisa entender que o mercado é incerteza. A gente precisa abraçar essa incerteza e como a gente não pode controlar o mercado, a gente precisa controlar os nossos medos e ter um gerenciamento de risco adequado. Esse gerenciamento de risco para o trader tem que ter o stop. Tranquilo? Então, no momento eu volto a ter uma exposiçãozinha no Bitcoin, nada demais, tá? Continuo de olho para novas liquidações, para novas compras mais abaixo com mais liquidações. Tranquilo? Continuando aqui, né, e falando um pouco sobre onde essas instituições estão colocando as ordens. Vamos para o Trading Light, que eu acho que fica mais visual aqui para a gente entender isso. Mas de cara, eu vejo que aquela região entre os 40.700 e os 40.500 ainda é uma região onde nós temos um suporte significativo, né? Inclusive, se for lá, eu acho que a gente vai ter boas acumulações. Se perder essa região, a gente não tem tanta coisa mais nos 40k, como vocês podem ver aqui, e só vamos ter mais ordens ali nos 39, tá? Então, vamos pegar aqui no Trading Light também, para ficar melhor para vocês enxergarem. Ó, repara aqui, se a gente romper
Essa região aqui entre os 40.700 ali, 40.800, 40.500 dólares, a nossa próxima ordem é nos 40 mil. Mas ela tá sozinha aqui, 200 bitcoins, não é muita coisa, tá? Ordens maiores vão ser aqui nos 39, tem uma ordem aqui de 1.000 bitcoins, porra, que pode ser um bom ponto de acumulação, hein? 38.500, 38.600, 38, ou seja, a gente vai sim acumulando à medida que essas quedas forem acontecendo. Tranquilo? Nesse momento aqui, né, para quem não estopou, eu acho que sim, né, tá num ponto assim onde você pode pensar em estopar se você estiver muito exposto, ao mesmo tempo que se o preço voltar aqui, ó, tração do nosso Fibonacci, voltando aqui, a gente vai poder agora ter um short nessa região, tá bom? Então, realmente não estou muito otimista mais para o Bitcoin, estava mais otimista cedo, talvez tenha me precipitado um pouco, né, em não esperar o rompimento confirmado dos 43.500, mas o que a gente fez não foi um trade no 4 horas, né? O que a gente fez foi um trade no 1 hora. Então a gente sempre muda os tempos gráficos e tal, e a gente sabia que apesar da gente estar operando a favor da tendência no 1 hora, no 15 minutos e no 5 minutos, no 4 horas a tendência era de baixa, tá bom? Então a gente tem que pesar sempre isso nas probabilidades, né? Mas eu acho importante passar para vocês um pouco desse dia a dia, passar para vocês que o stop não é o fim do mundo, não é porque a gente toma um stop aqui que a gente vai trocar de indicador igual muita gente faz, não. Que a gente precisa ter uma estratégia que dá as probabilidades a nosso favor e fazê-la ao longo do tempo, vários e vários trades. Eu vou mostrar para vocês aqui, esse ano a gente já fez 80 trades, tá bom? Vários deles nessa estratégia de Breakout Pro. E é justamente por isso que não importa o resultado de um trade, não importa o que o Bitcoin vai fazer aqui, se o meu trade vai dar gain ou vai dar loss. Importa o meu trabalho ao longo do tempo, que é isso que gera consistência, tá bom? Lembra, todo mundo pode acertar um trade ou errar um trade, mas ter uma consistência ao longo do tempo é 5, 2% do mercado, tá bom? E é para isso que a gente luta, não só como trader, mas como investidor também. Beleza, investidores? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito e deixa aqui todas as dúvidas, críticas e sugestões nos comentários. Inclusive, você pode deixar aqui as altcoins que vocês querem que sejam analisadas no vídeo de amanhã. É isso, um forte abraço e até lá.